Não adianta tentar obter mais zelo, exceto pelo caminho certo, conhecendo mais de Cristo. E se nós procurássemos crescer em zelo, como certas pessoas que mencionamos fizeram, olhando para elas mesmas, teremos zelo pecaminoso. Ele vai fazer mais mal do que bem. Pode haver um pouco de calor e uma grande quantidade de iluminação, mas vai morrer logo, de pouco a pouco, em cinzas negras, envenenando as igrejas de todos os lugares. Eu vi um certo tipo de avivamento na Inglaterra. Eu posso sempre dizer onde tais avivamentos, entre aspas, aconteceram pelo estado dos lugares após eles. Esses chamados avivamentos, entre aspas, foram trabalhados por reuniões animadas, realizadas por pregadores diversos que inventaram doutrinas estranhas, mas não disseram nada sobre a graça de Deus. Eles têm, por um tempo, incitado as pessoas a uma espécie de furor religioso, e eles têm deixado atrás deles um deserto. Diante deles era como um jardim do Senhor, mas por trás deles esterilidade e desolação. A igreja tem sido dividida, houve uma reação e as pessoas têm afundado numa condição muito lamentável. Se quisermos ter zelo verdadeiro, deve ser pela pregação da boa doutrina antiga, proclamando Jesus Cristo e este crucificado, pois qualquer outra coisa vem do diabo, e para o inferno deve ir. E o resultado será a destruição, não a salvação. Mas se continuarmos com a verdade de Deus, haverá avivamento suficiente. Não queremos nada mais do que a boa moda antiga do Evangelho para agitar o mundo novamente. Embora os homens tenham tentado novos esquemas, Deus não irá reivindicá-los. Todas essas heresias devem ser varridas e o verdadeiro Evangelho, distinguindo a graça de Deus e em toda a sua soberania da eleição, deve mais uma vez ser pregado. E quando é pregada em toda a sua plenitude, então a igreja será zelosa e em seguida Sião deve surgir, agitar-se da poeira e colocar suas belas vestes. Além disso, se quisermos crescer também na graça da fraternidade, devemos conhecer mais a Cristo. Ó amados, devemos lamentar que há muito pouco amor fraternal no mundo. Há uma grande dose daquela bondade insípida, confusa, que diz: nunca devemos dizer qualquer coisa contrária à opinião de alguém. Se soubermos de um erro doutrinário, não devemos expô-lo, pois o amor de nossos irmãos implica que, mesmo que eles estejam errados, não diríamos a eles. Mas acho que o verdadeiro amor fraternal é sempre para pregar a verdade de Deus e dizer aos nossos irmãos onde eles estão errados e dar-lhes a oportunidade de se consertar. Amor fraternal é pregar tudo o que acreditamos ser a verdade e manter o que Deus nos ensinou. E então, depois de tudo, dizer: bem, irmão, você difere de mim, eu não sou infalível, eu ainda te amo. Mas não há amor que nos faça esconder a verdade de Deus. O verdadeiro amor nos fará honestos, zelosos e carinhosos, porque não amamos uns aos outros tanto quanto deveríamos. Por quê? É porque nós não amamos o Salvador o suficiente e nós não vimos o suficiente dele. Se soubéssemos mais do Salvador, estou certo de que deveríamos amá-lo mais. Encontrei-me com uma ideia estranha no outro dia, quando li um livro do velho Burroughs. Ele disse: se Jesus Cristo estivesse a descer à sua igreja agora, ele iria ver alguns dos seus filhos com olhos roxos. Alguns outros seriam vistos com arranhões no rosto e alguns bem machucados. Ele diria a eles: o que você tem feito? Algum deles responderia: Senhor, tenho brigado com meu irmão e ele fez isso. O Senhor diria: filhos de uma família brigam? Pássaros do mesmo ninho discordam? Como é triste! É um pensamento estranho, mas pode ser rentável, pois se nosso Senhor Jesus Cristo encontra o seu povo brigando, o que ele vai dizer? Você pode se lembrar de uma história que eu contei antes. Um ancião escocês tinha discutido com seu ministro numa reunião de anciãos. Ele disse alguma coisa dura e quase quebrou o coração do ministro. Depois ele foi para casa e o ministro foi para casa também. Na manhã seguinte, quando o mais velho desceu, sua esposa lhe disse: Ah, John, você parece muito triste essa manhã. Qual é o problema? Ele disse: você ficaria triste também se você tivesse tido o sonho que eu tive. Bem, o que você sonhou?
Eu sonhei que tinha estado em uma reunião de anciãos e eu disse algumas coisas duras que entristeceu o ministro. E quando ele voltou para casa, pensei que ele tivesse morrido e ido para o céu. 15 dias depois, eu pensei que eu tivesse morrido e que também tinha ido para o céu. E quando cheguei aos portões do céu, veio o ministro, estendeu a mão para me receber, dizendo: "Vem, John, não há conflitos aqui em cima, e eu estou feliz em vê-lo." O mais velho foi até o ministro para pedir-lhe perdão, mas descobriu que ele estava morto. E ele levou isso tão a sério que 15 dias depois, o mais velho partiu. E eu não deveria nem me perguntar se ele encontrou o ministro na porta do céu e o ouviu dizer: "Venha, John, não há conflitos aqui em cima." Será bom que nos lembremos de que não há conflitos lá em cima. Santos glorificados não têm conflitos entre si e amaríamos mais uns aos outros em amor fraternal se pensássemos mais no céu e mais no nosso bendito Jesus. Por último, há uma outra graça na qual precisamos crescer. É a graça da humildade. Estou certo de que iríamos crescer nesta graça se vivêssemos mais perto de Cristo. Ó, humildade, coisa mais preciosa, você é muito rara. Aquele que mais fala dela é o que menos a tem. Aquele que mais prega sobre ela, muitas vezes, é o que a menos tem em seu poder. Ó humildade, eu às vezes pensei que você fosse um fantasma e que o orgulho era a realidade. Humildade, onde está você? A profundidade da pobreza diz: você não está em mim, pois os pobres muitas vezes são orgulhosos. As riquezas dizem: você não está aqui, pois os ricos frequentemente são orgulhosos também. Ó humildade, você não é encontrada na ciência, por excesso de filosofia. Você não é encontrada na ignorância, pois ela é a mãe do orgulho. Ó humildade, onde posso encontrá-la? Onde está você? Não te vejo em lugar algum. Sequer posso te reconhecer, a menos que eu sente aos pés de Jesus e que eu mesmo me reconheça um pecador perdido, arruinado, comprado pelo amor divino. Se você, meu amigo, quiser ser verdadeiramente humilde, você deve olhar para o seu Salvador, pois então você dirá, como diz o hino: infelizmente, o meu Salvador sangrou, o meu soberano morreu. Iria ele dedicar sua sagrada cabeça por um verme como eu? Você nunca vai se sentir como um verme enquanto pela fé você não olhar para o teu Salvador morrendo por você. Você nunca vai conhecer o seu vazio tão bem como quando você vê a grandeza do teu Salvador. Quando você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você certamente irá crescer em humildade. Cristãos em crescimento não se acham nada, mas cristãos já crescidos se acham menos do que nada. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, menor parecemos ser. O meu eu e Cristo nunca podem chegar perto um do outro. Quando fico perto do meu eu, Cristo fica pequeno. Quando eu fico perto de Cristo, meu eu fica pequeno. Que Deus conceda a vós, queridos amigos, crescer no conhecimento de Cristo. Leia mais as Escrituras. Busque mais as influências do Espírito Santo sobre eles. Passe mais tempo em devoção. Peça para Deus, o Espírito Santo, para dar-lhe uma nova visão do Calvário. Esteja mais frequentemente no Monte da Transfiguração, no Jardim do Sofrimento, no Salão da Agonia, sobre a cruz da crucificação. Viva com Jesus e perto dele, e assim, transformado de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor, cada um de vocês deve crescer até a estatura de um homem perfeito em Jesus Cristo.